Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas nesse exato momento está caindo uma verdadeira tempestade aqui. Porém, eu acho que essa ideia do som e dos elementos meio que combinam um pouco, no fim das contas, com o romance sobre o qual vou falar aqui, que é este Manhã e Noite, publicado originalmente pelo Ion Foss, ou Algo que o Valha, no ano 2000, e em 2015 este romance foi adaptado e acabou se transformando em uma ópera assinada por um músico chamado Georg Friedrich Haas, ou Algo que o Valha, aqui o nome do sujeito. Aqui no Brasil, esse livro foi publicado agora em maio de 2025 pela editora Zain, com tradução do Leonardo Pinto da Silva. E nessa edição aqui, para além do romance em si, como eu disse, ele foi adaptado para uma ópera. Então aqui nós temos o romance e nós temos o libreto dessa ópera. E além disso, há também um encarte com uma entrevista com pessoas ali relacionadas a essa adaptação, que são tanto o próprio Ion Foss quanto o tal do compositor aqui, pelo que eu pude entender. E esse encarte tem também aqui essa ilustração bem interessante, e que me parece que serve muito ao propósito aqui, né, de enriquecer ainda mais essa leitura. Então fica aqui essa observação. E falar que este romance aqui ele foi adaptado para uma ópera não é um dado aleatório, na medida em que isso reafirma a intenção do autor em se aproximar da oralidade, né, da musicalidade das palavras, e isso pode ser visto tanto em seu estilo, que é bastante característico, quanto em sua escolha ao escrever em uma variante mais oral do norueguês, como bem afirma o já citado Leonardo Pinto da Silva no pós-fácio a essa edição. E um dos elementos que ligam a oralidade e a musicalidade aqui desse texto, que reafirmam, digamos assim, essas características, é justamente a repetição de nomes, de palavras, de situações, de imagens e por aí vai. Confesso a vocês que quando eu entrei em contato com a obra do Ion Foss pela primeira vez, aqui com a Alês, essas repetições me incomodaram bastante, me distanciaram bastante aqui dessa narrativa. Porém, quando eu li um outro romance, um outro livro do autor, que reúne 3 novelas, aqui o Trilogia, aqui essas repetições elas também aparecem, mas me incomodaram menos. Então acho que é mais uma questão de ir se adaptando ao estilo do autor. Mas essas reiterações elas funcionam quase como um refrão mesmo, que aponta para a construção de um tempo que é circular, em que tudo continua, em que tudo se repete de maneira quase indefinida, e tudo isso se liga muito bem à pontuação bastante peculiar desse autor que, como eu disse em comentários anteriores aqui às obras dele, esse autor ele usa apenas ou predominantemente vírgulas. E isso, essa pontuação característica, aliada a essa insistência nas repetições, acabam, enfim, tendo como resultado períodos que são muito longos, sinuosos e que sugerem a suspensão do tempo, dando um ritmo hipnótico a essa prosa aqui. Pensando nisso, em certa medida, a literatura do Ion Foss me lembra um pouco a literatura do Laszlo Krasznahorkai.
E aí, enfim, é evidente que essa comparação que eu estou fazendo aqui não é uma comparação que se dá em nível estilístico direto, né? Mas me parece que ambos os autores eles empregam uma pontuação própria, criam esses períodos que são longuíssimos, em que pensamento e fala se confundem, né, em que há uma retórica do excesso em ambos os autores, né? Existe uma verborragia em ambos os autores, mas existe uma diferença fundamental, pelo que me parece, né? A julgar pelo único livro que eu li, do Laszlo Krasna-Horka, que é lá o Satantango, ao passo que o autor húngaro ele se utiliza desses elementos aliado a uma vertigem que é quase barroca, o norueguês aqui, né, o Jon Fosse, ele se utiliza desses mesmos elementos, mas a partir de uma retórica da simplicidade. Então, é nisso que é um único detalhe, mas que separa muito bem o estilo desses dois autores, né? O Laszlo Krasna-Horka, ele escreve e ele te deixa ali, ele te traga para um mundo cheio de lama. Aqui, mesmo quando chove, a chuva parece que ela purifica um pouco as coisas, muito mais devido a uma questão de simplicidade nas imagens e nas construções. E, de novo, por mais que essa simplicidade tenha sido outro elemento que antes me incomodou um pouco no trabalho aqui do Jon Fosse, ainda assim, eu acho que conforme eu fui me adaptando a esse trabalho, já é o terceiro livro que eu leio do autor, essa minha implicância com sua simplicidade foi abrindo margem para outras interpretações, às quais eu voltarei daqui a pouco. Então veja, todos esses elementos, né, eles já estavam presentes, tanto em Eales quanto em Trilogia. Mas ao passo em que, por exemplo, lá em Eales, essas redundâncias se ligam à ideia de trauma e se ligam à solidão das personagens, aqui em Manhã e Noite, essa repetição se liga a um aspecto mais místico, ligado à noção de eternidade. Então, é quase como se essas palavras e imagens repetidas fossem algo da ordem do transe, da ladainha, da meditação, daí esse ritmo hipnótico que eu mencionei anteriormente. Isso porque, por mais que exista aqui uma verborragia que dilata situações e motivos, novamente, bastante simples, ainda assim, o tempo todo, o autor joga, ele trabalha com a pausa e com o silêncio. Então, antes, em livros anteriores que eu li do autor, esse silêncio dizia respeito à solidão das personagens. Mas aqui esse mesmo silêncio se liga a um caráter que se aproxima do campo do religioso ou do místico, né, para falar de maneira mais ampla. De igual modo, se lá em Trilogia havia a ideia de um alinhamento, de uma desagregação que atravessa as personagens em relação ao peso da família, o que fica explícito na repetição de nomes entre uma geração e outra. Então, a impressão que se tem é que a instituição familiar é algo quase inescapável na vida daqueles personagens. Aqui em Manhã e Noite há essa desagregação individual, mas ela também adquire um caráter místico muito ligado a um gnosticismo que em alguma medida nega o mundo ao fazer com que mesmo termos opostos se confundam. Há aqui, portanto, um aceno tão acentuado em direção à metafísica que qualquer oposição aparente se desfaz diante do mistério que não é um mistério cotidiano, mas o grande mistério com M maiúsculo sobre de onde viemos, para onde vamos, sobre se há ou não sentido para a existência e etc. Essa dissolução de elementos opostos e aparentemente inconciliáveis
de novo, é algo muito ligado ao misticismo, ao gnosticismo, e é claro que eu estou falando aqui de maneira genérica, tendo em vista que há vários misticismos e gnosticismos possíveis, mas apenas para citar um exemplo disso que eu estou falando, na página 95 aqui, que é bem no final do romance, mas não se preocupe porque isso não é spoiler, se lê o seguinte: tanto Peter como o protagonista são ele mesmo, e ao mesmo tempo não são. Tudo é um e ao mesmo tempo diverso. É um e ainda assim é separado. Tudo é separado e sem separação, e tudo está calmo. E essa, digamos, essa dissolução de oposições, ela se dá muito em parte devido ao lugar para onde esses personagens estão se dirigindo, lugar esse que, segundo um deles, que é o Peter aqui que foi nomeado, é um lugar onde não existe palavra, onde não existe linguagem. E tendo em vista que a nossa relação com o mundo, a nossa forma de entender, de decodificar o mundo é atravessada pela linguagem, então um lugar onde não há linguagem é um lugar onde não há essa mediação entre eu e mundo, daí essa ideia de que tudo vai se dissolver, em que esses opostos se dissolvem. E aí, pensando nesses pares de opostos, por mais que no final do romance aponte-se para uma radicalização dessas dissoluções, essas dissoluções elas aparecem assim ao longo de todo o romance. Desde o título do livro, isso já é muito patente, assim como na estrutura que o texto assume, tendo em vista que ele se divide em 2 capítulos relativamente independentes, é quase como se esses capítulos, o primeiro capítulo ele é bem curto, tem poucas páginas, e o segundo ele toma todo o resto da narrativa, e é quase como se eles fossem textos independentes que no fim das contas são um texto só. Então veja novamente, mesmo na estrutura do livro, essa ideia de uma dissolução de contrários. Mas essas oposições, que, como você deve ter percebido, são centrais ao entendimento aqui do enredo, elas também aparecem de modo imagético, conforme o autor cria imagens que aproximam o calor e o frio, a vida e a morte, a luz e a escuridão, o cotidiano e o misterioso, o profano e o sagrado, o peso e a leveza, o bem e o mal, Deus e o diabo, movimento e imobilidade, tristeza e alegria, solidão e companhia, corpo e alma, e por aí vai. Só que, graças às redundâncias que, de novo, são próprias do estilo do autor, né? Graças a essa simplicidade que é característica do estilo do Leon Foss, esses pares de opostos tão marcados vão aos poucos se deslocando, já que não existe aqui um valor absoluto que defina uma separação intransponível entre todas essas coisas opostas. E aqui, para poder exemplificar um pouco disso que eu estou falando, eu vou ter que dar um pequeno spoiler aqui do que acontece, né? Mas veja, essa oposição entre, ou melhor dizendo, essa confusão entre opostos, ela vai ficando cada vez mais palpável conforme a narrativa avança e o tema da morte se impõe como esse momento em que todos os opostos se reconciliam. Por exemplo, na primeira parte do livro, narra-se um parto do ponto de vista do próprio bebê que está nascendo em dado momento ali. Nesse ponto do texto, as imagens do mar e da água aparecem como sinônimos do nascimento. Porque, de novo, nós estamos falando ali de uma criatura que nasce e aí ela sai desse ambiente que é o ambiente em que ela estava ali envolta por um líquido, etc e tal, e aí ela nasce para o mundo, né? Então, existe essa conexão entre a água
e o nascimento, a vida. Porém, na segunda parte do romance, essas mesmas imagens do mar e da água vão se ressignificar a partir do tema da morte. Então, na verdade, mesmo essas repetições, no fim das contas, não são exatas. Afinal, como diz o protagonista aqui, em dado momento, na página 44, tudo é como se tivesse mudado e, ao mesmo tempo, é o mesmo de sempre. Tudo está como antes e é diferente. Então, no fundo, parece que essas redundâncias são, na verdade, uma tentativa de narrar aquilo que não pode ser narrado. Tanto que no fim do romance, um dos personagens, como eu já disse para vocês, menciona que eles estão indo para um lugar onde as palavras não existem. Por isso mesmo, né, por todas essas questões que são muito ligadas assim a uma dicção mística e gnóstica, etc., me causou muito espanto o fato de Manhã e Noite ter sido escrito antes da conversão do Ion Foss ao cristianismo, algo que só aconteceu lá em 2012. Quer dizer, pelo que eu pude entender, o Ion Foss, durante a infância, ele foi criado em um lar cristão, etc., mas a partir da adolescência, ali durante parte da vida adulta, ele se distanciou do cristianismo, se declarava ateu, e aí, a partir de 2012, ele volta a, a tradição familiar, né, a religião familiar. Então, veja só, me causa, como eu ia dizendo, né, muito espanto o fato de um livro como esse ter sido escrito antes da conversão do autor, porque no fim das contas, Manhã e Noite é um livro, eu acho que é o livro mais religioso que eu li do autor, e olha que em trilogia nós temos o reconto da história de José e Maria em busca de um lugar para que o parto pudesse acontecer. Tudo bem que eu só li 3 livros do autor até agora, mas ainda assim me parece que este seja aquele em que a carga religiosa se coloca de maneira mais explícita, né? Só que veja bem, apesar desse gnosticismo, misticismo, é, de maneira mais explícita, né, de um misticismo cristão, apesar das constantes alusões aos evangelhos ou ao Apocalipse, e aí não é por acaso que o nome do protagonista do romance seja Johannes, ou seja, João, né? Ainda assim, apesar disso tudo, esse não é um romance catequético, ele não é um romance dogmático. E eu acho que foi disso que eu mais gostei em todo o livro. Por mais que ele aponte o metafísico e por vezes até, como eu já disse antes, se distancie do mundo mais prosaico, ainda assim ele estabelece esse movimento de distanciar-se a partir do próprio mundo e do próprio cotidiano para transcender a matéria. Outra coisa que havia me incomodado muito quando eu li o Ion Foss pela primeira vez, lá com a Alês, foi o fato de que me parecia, e essa impressão ela continuou um pouco lá na trilogia, eu ficava sempre com a impressão de que o autor ele estava querendo falar de Deus sem falar de Deus. É quase como se ele estivesse me enganando para me catequizar no fim das contas. Aqui em Manhã e Noite essa impressão se desfez e eu entendi que esse é o jogo do autor e que ele não tem qualquer compromisso ou qualquer intencionalidade catequética, então eu posso ficar tranquilo, né, com essa recorrência de imagens e temas propostas aqui pelo Ion Foss. E outro aspecto religioso que também está presente em outros textos do autor, mas que só agora eu me dei conta disso, tem relação com a simplicidade, né? Eu mencionei um pouquinho disso antes e falei assim, ó, eu vou voltar a esse ponto depois. Pois é, essa simplicidade no estilo do Ion Foss aqui em Manhã e Noite me colocou muito pensativo em relação ao porquê disso, né? Porque tudo é de uma simplicidade que ao mesmo tempo parece esconder algo mais complexo. E aí eu fiquei pensando que é quase como se os livros dele fossem, na verdade, grandes parábolas nessa tentativa de falar daquilo que não pode ser dito, porque é da ordem do mistério. E tudo isso recupera
as discussões do realismo místico lá do século XVII, e que também aproximava, era uma corrente de pensamento que também aproximava ali esses pares de opostos, sobretudo pensando ali no espírito e na matéria, na medida em que para o realismo místico o divino é real, mesmo não existindo materialmente. E essas reflexões aparecem aqui do ponto de vista ficcional nesse romance, que ao fim e ao cabo é herdeiro de todo um movimento literário que, lá nos anos de 1990, fez com que houvesse uma guinada mística na literatura norueguesa, porque eu fiquei muito intrigado com o porquê dessa religiosidade tão exacerbada aqui nesse livro. Fui atrás do porquê disso e, pelo que eu pude entender ali na década de 90, houve de fato esse aceno da literatura para o campo religioso sem que os autores produzissem uma literatura propriamente religiosa. Posto isso, vamos aqui ao enredo, né? O romance ele começa acompanhando um casal formado pelo Olai e pela Marta. Logo de início sabe-se que junto deles está uma parteira chamada Ana e que o segundo filho desse casal está nascendo. O nome dessa criança é Johannes e é do ponto de vista dele que um momento do parto é narrado. Outra coisa importante sobre essa pequena família e que recupera outro elemento presente em livros anteriores do autor é o fato de que o Johannes recebeu o mesmo nome do avô paterno. E depois, quando o Johannes tiver um filho, o seu primeiro filho, ele dará ao filho o nome de seu pai, que é Olai. Então havia um Johannes, que é o avô, que teve um filho chamado Olai, que é o pai do protagonista, que por sua vez se chama Johannes, que quando for pai chamará seu filho de Olai. Então existe aqui essa ideia da repetição, de uma questão cíclica, que também está presente em outros textos do autor. Nessa primeira parte, que como eu disse antes é bem mais curta do que a segunda, nós acompanhamos basicamente esse parto e a aflição do Olai diante do fato de que o momento do parto muitas vezes representa não só a vida, mas também a morte, o que já indica uma primeira confluência de opostos ali. Diante dessa possibilidade, Olai reflete também sobre a natureza divina em sua relação com o mundo material, estabelecendo um novo par de opostos entre o espírito e a matéria, e ele conclui essa reflexão dizendo que parece que o mundo material é governado muito mais pelo diabo do que pelo próprio Deus, o que traz à tona um outro par de opostos, Deus e diabo. E aí, na página 12, existe um trecho que é um pouco longo, mas que eu não me furtarei a ler, em que se diz o seguinte: Olai pensou, sentado na cabeceira da mesa da cozinha, na sua cadeira, com a cabeça apoiada nas mãos. Tomara que nada dê errado justo agora. Tomara que Marta dê à luz o filho, o traga ao mundo. Tomara que a criança, o pequeno Johannes, não se demore no ventre de Marta, e que os dois sobrevivam, o pequeno Johannes e a Marta. Tomara que aquilo que vitimou sua própria mãe naquele dia terrível não se abata agora sobre Marta. Melhor até nem pensar nisso, Olai pensa, pois eles têm tido uma vida tão boa juntos, o Olai e a Marta. Desde o início sentem essa afeição mútua, Olai pensa. Mas e agora? Agora Marta será tirada dele? A vontade de Deus será mesmo tão cruel? Não. Ele não haverá de querer. Mas quem governa este mundo tanto quanto Deus é Satanás. Disso Olai nunca duvidou. Muito disso aqui é governado por um Deus menor, ou pelo próprio mal encarnado. Mas nem tudo, pois o bom Deus está presente hoje nessa casa. Assim é. Enfim, correu tudo bem aqui durante esse parto. Tanto a mãe quanto a criança ficaram muito bem. E nesse momento ocorre um corte até mesmo na estrutura do romance. E quando a segunda parte do livro começa, aconteceu um longo salto temporal. E essa criança que nós acabamos de ver nascendo é agora um homem já com uma certa idade, viúvo, com filhos adultos, acordando em uma bela manhã como outra qualquer. Então, justamente por conta desse salto temporal, isso cria uma confusão no leitor, por causa desses nomes que se repetem, que eu fiquei pensativo sobre quem era aquele Johannes, se era aquele mesmo menino ou se era um outro Johannes aleatório.
né? Então, de início, parecia até que essas duas partes eram independentes entre si, quase como se fossem textos diferentes, colocados ali em um mesmo texto. Então, olha só, esse jogo de opostos de novo. Só que não entendam mal, isso não é uma coisa necessariamente negativa. Mas enfim, nessa segunda parte, o narrador nos dá mais informações ali, de modo a permitir que o leitor crie uma ambientação aos eventos narrados. Então, aos poucos, nós percebemos que tudo ali se passa em uma pequena comunidade rural, onde todos se ajudam, quase ali como se fosse uma vila de pescadores que fica diante de um fiord. E aí, como aconteceu lá em Eales, essa ambientação parece apontar ou sublinhar a pequenez do ser humano diante dos elementos, assim como essa ambientação parece apontar para a ideia de que o divino está entranhado na própria natureza e nessa vida, mesmo em seus aspectos mais cotidianos. Pois bem, assim que acorda, o Johannes sente alguma dificuldade para se levantar da cama, o que já nos indica que ele é um homem de idade, né? Só que aos poucos, conforme a narrativa avança, esse personagem percebe que as dores que ele sempre sentia devido à idade e devido ao trabalho pesado que ele teve a vida toda, né, como pescador, essas dores vão passando. E mais, parece até que o Johannes se sente mais leve naquele dia. Por mais que seja um dia completamente igual a todos os outros, ainda assim o Johannes sente que tem alguma coisa diferente no ar. Então, ele se levanta e, como todos os dias, vai até a cozinha, toma um café, enrola um cigarro e fuma olhando a paisagem. Depois ele vai até um velho galpão onde ele guarda suas ferramentas. E aqui o narrador chega a dizer que parece que o protagonista está vendo tudo pela primeira vez, como se houvesse uma luz dourada emanando de todas as coisas, o que aponta para um cotidiano sublimado, né? Depois o protagonista se lembra das conversas que ele tinha com sua falecida esposa todas as manhãs, e essa repetição do cotidiano, juntamente com o silêncio que se impõe mesmo durante os diálogos entre os personagens, dá a tudo um caráter meio ritualístico, meio litúrgico, na medida em que essas coisas, esses pequenos gestos repetidos, apontam para uma ritualização do cotidiano, para um não dito, para algo que transcende o simples gesto, que se repete sempre do mesmo jeito. E aqui eu já comecei a desconfiar de para onde o livro estava me levando, se bem que esse caminho já está apontado desde o título e a estrutura dual aqui do romance. Né? Então, essa ritualização do cotidiano, a partir de um gesto que se repete sempre, me fez lembrar, por exemplo, da estrutura de uma missa. Né? Então, se você for ali no quinto domingo do mês, do ano ali para assistir a uma missa, muito provavelmente ela vai ter ali os mesmos textos, tudo assim igualzinho do que foi no ano anterior e no anterior e no anterior. Então, assim, eventos como uma missa têm ali uma repetição fundamental que não é vã. Né? Então, essa repetição aqui no livro, ela visa mesmo essa sublimação do cotidiano, esse apontar para uma transcendência possível a partir daquilo que é mais simples e material. Então veja, aqui no livro nós não acompanhamos a vida desse protagonista. Como eu disse antes, existe um longo salto temporal entre o fim da primeira e o começo da segunda parte, né? E esse salto temporal, ele vem junto com uma série de indícios que nos permitem ir preenchendo essa grande lacuna que ficou. Né? Então a gente entende a vida desse personagem muito mais a partir de alguns detalhes
e de algumas memórias que vão compondo um mosaico em que o presente e o passado se confundem, do que a partir de uma narração externa que conta pra gente como foi que ele chegou àquela situação. Então veja, tudo aqui é absolutamente elíptico, mas ainda assim nós vamos aos poucos entendendo quem é esse personagem, que ele é um pescador, que ele teve alguns filhos, que ele se dá muito bem com a filha mais nova, que é a Signe, que ele é um viúvo, que ele teve um melhor amigo chamado Peter, que faleceu também há alguns anos, que ele passou por dificuldades em certas épocas da vida, que ele foi apaixonado por uma outra mulher para além de sua esposa, e etc, etc, etc. Em suma, por mais que por trás de todas as coisas aqui exista um mistério não dito, ainda assim o autor descreve o cotidiano, mesmo naquilo que há de mais trivial, e mesmo quando ele não descreve propriamente as coisas, mas sim faz alusões a elas. O fato, então, é que depois dessa manhã estranhíssima, o Johannes aqui ele vai dar uma volta para poder, enfim, espairecer a cabeça, só que aí tudo fica mais misterioso ainda, porque ao chegar à beira do lago e contemplar ali o seu barquinho, o Johannes se depara com o Peter, que é aquele seu velho amigo de muitos anos que faleceu. E não só isso, esse protagonista ele percebe que esse amigo está bastante frágil, magro, o cabelo dele cresceu de maneira inexplicável. O Johannes ele chega até a pensar que parece que o Peter vai se desfazer a qualquer momento ali diante de seus olhos. Então ele até cogita pegar uma pedra e jogar para ver se ela atravessa ou bate no corpo do amigo, mas enfim ele acaba abortando essa ideia. Só que ainda assim, né, apesar dessa estranheza, os dois combinam de fazer uma pescaria, ir vender os caranguejos ali no mercado da vila, e aí no fim da tarde o Johannes iria até a casa do Peter para cortar os cabelos dele, e durante todas essas interações nós percebemos o quão amigos esses dois senhores são e como existe entre todos ali um senso de comunidade muito grande, principalmente devido à pobreza dessas pessoas. Então, como elas não têm com quem contar do ponto de vista externo, elas contam sempre umas com as outras ali. Então, por exemplo, existe ali na vizinhança um sapateiro chamado Jacob, que sempre faz concertos de graça quando as pessoas não têm como pagar. O fato desses amigos cortarem o cabelo um do outro já nos mostra que eles estão tentando economizar ali com o dinheiro do barbeiro, né? Outra coisa, eles pescam e eles vendem caranguejos, mas quando as pessoas não têm dinheiro para pagar, eles meio que penduram, a pessoa pode pagar quando der, né? Por outro lado, existe ali, é mencionado aqui em dada altura, o dono de uma loja, de uma fábrica, uma coisa assim, que não só não ajuda as pessoas, o que demonstra ainda mais esse distanciamento social entre ele e os moradores dessa vila, como esse homem ainda tira vantagem de sua superioridade social e, por exemplo, ele engravidou uma moça pobre por quem o Johannes era apaixonado, ou pelo menos isso é o que dizem as más línguas. E estranhamente essa moça que engravidou, ela tem o mesmo nome da parteira que fez o parto do Johannes na primeira parte do livro, né? E enquanto comentam sobre todas essas coisas, esses dois amigos estão ali pescando, até que em dado momento o Johannes joga uma isca e ela não afunda. E o Peter olha para aquilo e ele diz: bom, isso é um sinal de mau agouro, porque parece que o mar já não está mais aceitando o que o Johannes tem a oferecer. E aí, como se não bastasse isso, conforme os dois voltam do mar para a terra, o Johannes tem a impressão de ver uma luz em volta da cabeça do amigo. E aí, nessa altura do campeonato, você já entendeu o que acontece aqui, certo? Certo. Mas, ao fim e ao cabo, o autor ele trata aqui mesmo desses limiares da vida, né? Conforme o Johannes transita nessa fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, tendo como verdadeiro guia esse Caronte, que é o Peter. Tudo isso conforme o Jon Fosse tece com muita fluidez e felicidade a passagem do cotidiano para o metafísico.
e é por essas e outras que essa se tornou uma das leituras mais interessantes que eu fiz neste ano, e esse se tornou também o meu romance favorito do autor, ainda que, como eu disse antes, eu não tenha muitos para comparar, já que é apenas o terceiro livro dele que eu leio. Mas, enfim, deixarei na descrição a minha fala sobre os outros dois livros do Jon Fosse, porque eu planejava falar sempre de 2 livros por vez desse autor. Foi o que eu fiz aqui com a Alise Trilogia. Mas aí, como eu tinha bastante coisa até, né, para falar aqui de manhã e noite, eu resolvi falar só dele mesmo aqui para vocês. E deixarei também na descrição o perfil do Apoia-se, né? Então, se você puder e quiser contribuir com esse meu trabalho por aqui, basta entrar em contato com os planos de apoio, com as recompensas equivalentes a cada um. Fica o agradecimento às pessoas que já fazem essa contribuição. Né? Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o que eu faço aqui, enfim, tem alguma relevância. Então, siga aquelas coisas, né, de curtir, etc e tal. Eu só posso vir aqui falar sobre esses romances que acenam ao místico, em que opostos se desfazem em face a esse grande mistério que rege todas as coisas, porque há quem contribua financeiro ou algoritmicamente para isso que eu faço aqui. Em ambos os casos, fica o agradecimento e o meu amplexo.